Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Alvarenga e esse é o 9º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Este encontro versa sobre o trabalho dos professores e das professoras, reconhecimento e desvalorização do trabalho dos e das professores e professoras. Com as convidadas, doutoranda Luísa Braido e a professora doutora Célia Tanajura Machado. Luísa da Silva Braido é pedagoga, especialista em gestão educacional, mestre em educação e atualmente doutoranda em educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. Olá a todos. Estou muito feliz por ter recebido este convite para poder contribuir com o debate dessa temática que me é tão cara e basilar para um trabalho pedagógico que emancipa a sociedade. Gostaria também de deixar registrada minha saudação ao Kairos, grupo que faço parte desde 2014, como iniciação científica, enquanto cursei pedagogia. Depois, a professora Liliana foi minha orientadora na especialização em gestão educacional, concomitante com o mestrado em educação e hoje doutorando em educação. Saudar também a própria Liliana Soares Ferreira, orientadora, criadora do Kairos, que faz com que o grupo realmente honre o seu nome, seu sentido originário, que é tempo oportuno. Entretanto, o Kairos também é desenvolvido por todos os seus integrantes, que sempre em interlocução e em convivência, não no sentido de viver harmonicamente, mas viver em prol da promoção da educação brasileira como um todo, englobando aí a escola, os espaços não escolares, os professores, estudantes, comunidade e diversas outras questões e sentidos que interpelam o trabalho pedagógico. Destaco já de antemão que em minha fala algumas vezes eu cito professores, no masculino e no plural, por força do hábito. Mas reconheço que mulheres são maioria nessa profissão e que estou em movimento de reconstrução de um discurso correspondente com a realidade. Célia possui licenciatura em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestrado em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Realizou o pós-doutorado no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, sob a supervisão da professora doutora Liliana Soares Ferreira. A professora também é conselheira estadual de Educação da Bahia, possui experiência como professora desde 1989, tendo trabalhado na educação básica e no ensino superior, na rede privada, mas principalmente na rede pública de ensino. Professora entre 1994 e 2011 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista, e atualmente é professora da Universidade do Estado da Bahia, campus Salvador, onde trabalha no curso de licenciatura em Pedagogia, no programa de pós-graduação em Gestão e Tecnologias em Educação, do qual é vice-coordenadora, e no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade. Célia também compõe a coordenação executiva da Rede de Ensino, Pesquisa e Extensão da Educação Profissional e Tecnológica Pública da Bahia, e é líder do Lavoro, Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão, Trabalho e Educação. Como professora e pesquisadora, tem experiência na área de educação, com ênfase em gestão e educação profissional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional, formação de professores, legislação educacional brasileira, política educacional e gestão escolar. Seja bem-vinda, Célia. Obrigada, queridas. É uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Quero parabenizá-las desde já por estarem cumprindo essa missão tão importante e autoral, o projeto das gurias da IC, como vocês sempre se referem, né? O Kairos sempre fala de vocês, as gurias da IC, que demarca historicamente a trajetória do Grupo Kairos
ao tempo em que eu renovo os agradecimentos pelo convite recebido. E deixo registrado também o meu abraço à professora Liliana. Gostaria também de cumprimentar a colega Luísa Braido, com quem tenho tido a oportunidade de conviver desde há algum tempo e com a qual já realizei importantes e construtivas trocas. Não posso deixar de agradecer ainda a atenção de todos que nos ouvem. Há muito que aprender por aqui, hein? Não percam nenhum dos episódios. Falar do trabalho de professores é uma tarefa e, ao mesmo tempo, me permite discutir o movimento das pesquisas sobre a temática, mas também me possibilita falar e pensar sobre o meu que fazer diário. Como disseram, sou professora há muitos anos e, neste período, pude vivenciar como docente, militante sindical, gestora e pesquisadora nos inúmeros movimentos que perpassam o trabalho desse profissional. Assim, quero agradecer a oportunidade de comemorar os 15 anos do Cairós falando sobre a temática. É uma alegria recebê-las. Neste episódio que aborda temáticas que envolvem o trabalho dos e das professoras, o reconhecimento e a desvalorização do trabalho dos e das professoras. Assuntos que estão sempre em discussão. Mas antes de iniciarmos, um breve recado aos nossos ouvintes. Assim como nos episódios anteriores, lembramos que este programa será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Cairós e nos agregadores de podcast. Os 8 primeiros episódios já estão disponíveis e apresentam desde a historicidade e relevância do Grupo Cairós até diálogos sobre categorias e conceitos centrais de pesquisas e estudos da comunidade acadêmica Cairós. Então, fica o convite. Acessem, curtam, compartilhem os episódios. Enviem suas dúvidas, sugestões e feedback pelo direct do Instagram. Vale reforçar também que teremos pela frente mais 6 encontros até o mês de agosto do presente ano. Muito bem, recado dado. Passo a palavra neste momento para a minha parceira na mediação deste projeto, Luísa Menezes. Oi, Miriam. Olá, professora Célia, professora Luísa e olá aos nossos ouvintes. Uma saudação especial, vocês que estão nos acompanhando desde o primeiro episódio do podcast e eu tenho certeza que nos acompanhará até o final. É sempre bom, né, compartilhar com todos vocês, principalmente hoje a professora Célia e a Luísa, desse espaço que visa promover e divulgar o trabalho científico. E vamos iniciar o nosso debate de hoje, né? A nossa conversa, a nossa socialização de conhecimentos, que acredito que vai ser muito rico para quem nos escuta e também tanto para mim quanto para Miriam, gurias da IC, que estão constantemente aprendendo com vocês. Então, de antemão eu faço a primeira pergunta, que se destina à professora Célia, para ela nos contar e contar aos nossos ouvintes quem é a Célia, de onde ela fala, qual a relação que possui com o Cairós, e a mesma pergunta se destina depois à professora Luísa Braido. Professora Célia, está contigo a palavra. Bom, começo falando quem sou eu, né? Quem sou eu? Uma professora do sertão da Bahia, bem do sertão mesmo, de uma das regiões onde a gente tem assim, uma área mais seca do estado. A Bahia tem 70% do estado em regiões muito secas, mas que é de uma região beneficiada pela natureza, porque nela a gente tem um vale, o Vale do Rio Brumado. E esse vale tem um projeto de irrigação muito importante que faz com que produza muitos alimentos. Portanto, é uma região de seca, mas não tão seca. Mas uma sertaneja vinda do sertão da Bahia, que veio se formando professora, se tornando professora, como foi dito aqui no meu currículo, ao longo desses últimos tantos quantos anos que já tenho. Tenho uma experiência muito grande, né, na área de educação, quase que um quarto de século como professora, portanto, já há bastante tempo, e venho me formando nas universidades públicas, né, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde fiquei meu primeiro momento de trabalho, e depois aqui na Universidade do Estado da Bahia. A Bahia tem várias universidades, são 4 delas, universidades estaduais, outras tantas federais, mas as estaduais são 4,
e uma delas é esta Universidade do Estado da Bahia, onde estou hoje, uma universidade que tem 26 campi espalhados por todo o estado da Bahia, e eu falo do Campus Salvador. Me formei ali naquele processo ainda de formação de professores e fui, então, avançando nessa formação e fui para Santa Maria. Em Santa Maria, acompanhando o meu esposo, que estava fazendo doutorado em geografia à época, decidi fazer uma aproximação do centro de educação, onde conheci a professora Liliana e falei-lhe do meu desejo de realizar o meu pós-doutorado aí na universidade. Logo em seguida, me aproximei do Cairós e fiz todo o processo de seleção, de inscrição e tal, fui aprovada para o pós-doutorado e comecei meu pós-doutorado no Cairós, com a professora Liliana, que a recente tinha conhecido. Portanto, convivi com vocês, com a comunidade acadêmica Cairós, entre os anos de 2016 e 2018, neste processo de realização do pós-doutorado. Neste período, eu estudei o processo de profissionalização dos professores da EPT, estudando ali o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do CETISM e o programa especial de graduação, o PEG, né, que é voltado para pessoas que querem ser professores da EPT aí do Centro de Educação, e realizei outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, comemorei junto com vocês os 10 anos do Cairós, quando tive a oportunidade de estar junto com todos. E foram, assim, importantíssimas essas experiências que mudaram a minha trajetória como pesquisadora aqui na universidade. Eu já atuava na pós-graduação, quando fui para Santa Maria, mas eu voltei uma outra professora, com uma visão muito mais aberta para a pesquisa, para a produção, para a orientação dos meus estudantes. Portanto, penso que a minha experiência no Cairós mudou completamente a forma de eu ser, da minha trajetória como pesquisadora, especialmente. Hoje eu estou afastada fisicamente do Cairós, mas ele continua sendo um grupo associado ao meu grupo de pesquisa, ao Lavoro, né? Esse grupo que coordena aqui na universidade, que tem também mestrandos e doutorandos, assim como o Grupo Cairós. E eu acredito que essa experiência no Cairós redefiniu a vida do Lavoro. Então, ao Cairós, seus integrantes anteriores e atuais, meu eterno agradecimento. Né? A professora Liliana, todo o meu respeito e carinho, nos tornamos amigas e eu acredito que isso é muito importante para todos nós. E a todos, eu acho que tenho que desejar mesmo vida longa e profícua nessa aventura que fazemos juntos de fazer a universidade pública. Então, essas são as minhas impressões sobre mim, sobre o Cairós. Acho que falo do fundo do meu coração, como se diz. Obrigada, Célia. Tá contigo, Lu. Bom, eu sou filha de Altamira e Berenice, irmã de Nive e Mateus, com muito orgulho da minha família. Eu estudei em escola particular e ingressei na universidade pública, posteriormente, em 2014, e realizei o curso de pedagogia, né? E agora, no doutorado, eu acredito sou uma pesquisadora acadêmica, em início no universo da pesquisa. Digo isso, né? Digo início, porque eu acredito que a pesquisa acadêmica realizada em universidades é um passo pequeno, é um primeiro passo, o início do mundo da pesquisa. Apresenta muitos limites e muitas possibilidades, sempre na contradição. Fui bolsista de iniciação científica, pesquisava sobre o curso normal no Rio Grande do Sul e o impacto no trabalho pedagógico. Percebeu-se como originário deste curso, já que é anterior ao curso de pedagogia, o curso normal, né? Portanto, fui desenvolvendo estudos e sempre o que me incomodava era o fato de uma ilusão de valorização aos professores. Então, no meu trabalho de conclusão de curso da pedagogia, analisei a valorização e feminização dos professores de uma escola pública aqui de Santa Maria, o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, que foi a primeira escola implantada no interior do Rio Grande do Sul de curso normal
Entre 1901 e 1970 se deu a minha pesquisa. Em meio à pandemia, então, e na hora de desenvolver estudos da minha dissertação, resolvi realizar um questionário com os meus colegas do Kairos, professores e também intelectuais de educação, para que eu percebesse algum sentido, né, que me saltassem aos olhos, um sentido para me desenvolver a minha pesquisa. E então o que se apresentou foi, mais uma vez, a valorização dos professores. Eu até brinquei em minha dissertação que a valorização é como um fantasma que me assombra. Assim como Marx falou que o comunismo era um espectro que rondava o mundo, a valorização me rondava. E ainda hoje me ronda. Mas na dissertação, já com o olhar da pós-graduação, percebi que, ao mesmo tempo, os professores eram valorizados e desvalorizados. E aí que me deu um nó na cabeça. E eu fui em busca de respostas. A educação, a área das humanas não tem receitas, como um bolo, né, que tem receita. Produzimos diversos sentidos, diversas possibilidades sobre determinado fenômeno que nos cercam, mas consegui findar a dissertação e perceber que, na verdade, o que nos ronda é o espectro de uma subvalorização, uma valorização condicionada aos ditames do capitalismo. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem. Muito importante o primeiro bloco de perguntas e respostas. Já tivemos algumas descobertas e conhecimentos. Aprofundar um pouco de cada uma de vocês fala muito sobre aprofundar conhecimentos de pesquisas e novas informações que a gente antes não tinha, pelo menos falo por mim, né? Então vamos dar continuidade ao nosso debate, entrar nesse segundo bloco, e eu vou direcionar a pergunta à professora Célia, que é uma pergunta que, para mim, ela, de fato, é muito interessante, e eu gostaria muito de te ouvir falando sobre, que é qual a diferença entre trabalho docente e trabalho pedagógico. Essa é uma dúvida que me cerca, me ronda, que nem diz a Luísa com o espectro dela com a valorização. Comigo, o meu espectro é entender a diferença de trabalho pedagógico e trabalho docente, se é que tem essa diferença. Está contigo, professora. Pensei nessa questão, vocês falando aí, eu fico pensando nela aqui, e eu fico achando que ela é, ao mesmo tempo, traz uma resposta simples e uma resposta complexa, né? Assim como é qualquer uma dessas duas categorias. O trabalho docente, eu entendo, com aquele trabalho, ou todo e qualquer trabalho que realiza o professor. Toda e qualquer ação docente é considerado como trabalho docente. Então, eu considero, por exemplo, o trabalho do professor na gestão como trabalho docente. Aliás, a ANFOP faz questão de dizer, né? A ANFOP é a nossa Associação Nacional de Formação de Professores, ela faz questão de dizer que a base da formação do diretor é a licenciatura. Portanto, a formação como professor. E, nesse caso, o trabalho do diretor é trabalho docente. O trabalho do coordenador pedagógico é trabalho docente. O trabalho do professor da sala de recursos multifuncionais, né, que atende as crianças com necessidades especiais, é trabalho docente. O trabalho do professor que contribui na organização das atividades pedagógicas é trabalho docente, as reuniões pedagógicas é trabalho docente, a sala de aula também, a aula é trabalho docente. Trabalho docente, seja na educação básica, seja no ensino superior, é todo aquele com o qual se envolve o professor.
este professor que está numa instituição que demanda dele várias atividades. Mesmo na educação básica, que muitas vezes a carga horária do professor, e pelo Plano Nacional de Educação, é uma carga horária de pelo menos 2/3 em sala de aula, nem todas as redes cumprem, mas são 2/3 em sala de aula, tem outro, 1/3, que deve ser realizado com outros trabalhos. E esses trabalhos são trabalhos docentes. Então, o trabalho docente envolve essa complexidade, esta relação é muito mais completa com o trabalho que se desenvolve na instituição em que nós estamos inseridos. No ensino superior, extensão, pesquisa, ensino de graduação, ensino de pós-graduação, reuniões de coordenação, reuniões de administrativas. Quando o professor assume, por exemplo, uma pró-reitoria, é trabalho docente, porque é todo o trabalho que envolve a ação deste profissional que está inserido nessa instituição com a função de professor. Tá? Essa é a caracterização do trabalho docente. Trabalho pedagógico, a gente poderia dizer que é um recorte do trabalho docente. Como que eu penso esse recorte? Então, esse recorte aí nos ajuda muito a professora Liliana, porque ela aprofundou o debate sobre essa categoria, um debate que foi feito por outros profissionais, né, por outros professores, o professor Libânio, o professor Vitor Paro, falou de trabalho pedagógico, cada um deles falou de uma perspectiva diferente, o professor Vitor Paro fala da natureza do trabalho pedagógico, o professor Libânio fala do trabalho pedagógico como trabalho do professor, mas a professora Liliana, ela vem estudando o trabalho pedagógico já há muitos anos. Isso se constituiu em uma categoria cara ao Queiroz, na perspectiva de que ela vem sendo burilada, aprofundada, melhorada, acrescentada, vista sob diferentes dimensões. E o que constitui, de fato, o trabalho pedagógico? Desde aquele primeiro verbete escrito pela professora Liliana no Dicionário do Gestrado, ela já apontava: o trabalho pedagógico produz conhecimento. Trabalho pedagógico é ato político. Trabalho pedagógico é ato intencional. Trabalho pedagógico é realizado em interação. Né? E aí ela fala com não só interação, mas que haja mediação de conhecimentos, que haja produção de conhecimento em sujeitos de uma forma não assimétrica, mas de uma forma simétrica, onde todos os sujeitos envolvidos possam conseguir produzir elementos que libertem, porque o conhecimento liberta. Então, o trabalho pedagógico ele é emancipatório. E, portanto, ele é parte do trabalho do professor. Ele se realiza por professores e não professores. Em um artigo, e aí eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aos que estão nos ouvindo, em um artigo, em um capítulo do livro Trabalho Pedagógico na Educação Profissional Tecnológica em Diferentes Contextos, produzido pelo Queiroz, né, aqui organizado pela professora Liliana, o Marcos Andrinheto, a professora Marigley Marasquim, professor Vicente, há um capítulo nosso chamado Concepções e Materialidades do Trabalho Pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica. Neste texto, eu faço questão de fazer exatamente um estado da arte do conceito de trabalho pedagógico, como ele foi definido inicialmente pela professora Liliana e como ele vem sendo acrescentado pelas pesquisas realizadas pelo Queiroz até 2021. Então, dos vários teses e dissertações que trabalharam, que discutiram o conceito e a categoria trabalho pedagógico, de como estas teses e dissertações vêm aprofundando o entendimento sobre trabalho pedagógico. E, portanto, a gente aqui nesse capítulo explora essa categoria e, por fim, a gente lembra sempre que é um trabalho que é realizado da perspectiva da produção do conhecimento, que produz praxis pedagógica criadora, só para lembrar alguns trechos do capítulo, porque deixo aqui as sugestões, a sugestão de leitura para dar só um gostinho e vontade de vocês acompanharem o livro, que tem muito mais do que isso, obviamente é um livro maravilhoso. Não só para quem tem interesse na EPT, mas para quem tem interesse, de fato, em outras questões sobre a pedagogia e sobre a ação do professor. Então, para mim, esta é a diferença básica.
O trabalho docente é toda a ação realizada na instituição, quando o professor nela se insere, independentemente de ela ser administrativa, pedagógica, e o trabalho pedagógico é a ação pedagógica de fato, na relação entre os sujeitos e na produção de conhecimento, conhecimento que liberta e emancipa esse sujeito. Muito bem. E também fica o convite para os nossos ouvintes acessarem o Instagram do Grupo Kairos, onde está sendo agora publicado uma série de artigos produzidos também sobre trabalho pedagógico, né, sobre a categoria trabalho pedagógico, mas se vocês que têm interesse mais em aprofundar seus estudos, as suas pesquisas, é um ótimo veículo acessar o nosso canal do Instagram. Agradeço as contribuições da professora Célia, certamente fica a curiosidade de acessar o capítulo do livro, e o livro, muito bom, inclusive. Também quero puxar um pouquinho da fala da Luísa Braido. A fala anterior dela mencionou um pouquinho da formação enquanto pedagoga, e como é interessante a gente parar para pensar nesses entrecruzar de formações, né? Uma professora, uma pedagoga, agora pesquisadoras também. O quanto é importante essa relação indissociável, né, da tríade ensino, pesquisa e extensão também, porque dentro da pesquisa, dos grupos de estudo que ambas pertencem, existe a promoção de inúmeros espaços, né, dentro da extensão, justamente buscando promover, produzir, socializar estes conhecimentos. Então, acho que é algo que a gente pode mensurar aqui no podcast, interessante da gente poder ter esse caráter, né, no processo formativo de ambas, que são referências na pesquisa, né, mas como isso também nas suas vivências, nas suas trajetórias tiveram relevância, né. Agora minha pergunta vai ser direcionada à doutoranda Luísa Braido. Na busca, então, da sua resposta, de uma resposta para a valorização, como você analisa as políticas públicas de valorização dos professores e professoras? Bom, considerando o trabalho como um fundador, né, do homem, do ser humano, homem aqui neste caso ser humano, em seu sentido ontológico, é difícil relacionar com o que se tem, o que se vê hoje por trabalho, né? Entretanto, nem sempre a essência corresponde com a aparência. Na verdade, quase nunca. É raros casos. Pois a lógica do capital submete determinados fenômenos à sua própria lógica, né? A educação é um caso desse, que fez com que a pedagogia se voltasse para a escola, né? A lógica do curso de pedagogia, que acabou se voltando para a docência. A partir de políticas que levam o curso de pedagogia para a escola, sem pensar nos espaços externos de educação que se pode ter e que o pedagogo atua também. E as próprias políticas que levam a pedagogia a assumir este caráter de docência. Mas antes de analisar as políticas, foi preciso pensar logicamente e conforme o mundo das aparências, quando se está olhando TV, ouvindo rádio, ou até mesmo em conversa com uns familiares, se escuta. Os professores são heróis, vão salvar a educação, vão salvar o mundo. E aí eu sempre fiquei pensando, uau, que demais! Quando o professor chega na escola básica com 20, 25, 30 crianças em uma turma só, em uma escola pequena, sem banheiro, pois conforme dados produzidos em conjunto pela ONU, né, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e o programa, esses 3 programas, né, em busca de dados, viram que 5,2 mil escolas não têm banheiros. 8,1 mil escolas estão sem acesso à água potável. E 7,6 mil escolas não têm serviços de esgoto. Cheia de crianças em uma sala de aula pequena, sem material adequado, se pensa, ué, sou professora, como vou salvar a educação? Nem superpoderes eu tenho? O que eu vou fazer agora? E aí está
uma valorização, né? Destaca-se a valorização em relação ao social do professor, ou seja, ao trabalho que ele pode realizar, sendo muitas vezes percebido pelo professor como um retorno de algum aluno pela aprendizagem de determinado conhecimento, pelo reconhecimento da equipe gestora, por exemplo, pelo agradecimento dos pais, pelo presentinho do aluno no fim do expediente. Entretanto, as condições de trabalho continuam precárias. A sala do professor continua minúscula. Os professores diversas vezes assumem trabalhos, espaços, sem falar no salário, sem falar no apoio financeiro que dá para suas aulas por um reconhecimento social, né? Ou seja, tem uma apresentação de Dia da Família, de festa junina. O que eu posso dar para meus alunos? O que eu posso fazer? Vou lá e compro presentinho para eles, compro papel crepom, diversos materiais, tudo com o meu salário. E ao fim do mês, não sobra dinheiro nenhum nem para pagar suas contas, né? O professor também tem contas. Ele não é aquele super-herói que a mídia fala. Essa valorização se remete ao profissional do professor, né? Esse reconhecimento pela sua profissão, ou seja, uma valorização profissional. Aspectos sociais, afetivos, subjetivos. Implica um valor externo à pessoa, muito potencializado com a imagem projetada pela mídia e também a literatura. Então, destaca o movimento de desvalorização. Nesse movimento é que surge analisar as políticas públicas, pois se há necessidade para uma política de valorização, é porque, na realidade, a desvalorização está instaurada. E quando se aborda sobre o trabalho dos professores, com a expressão mesmo, trabalho dos professores, é que se percebe a desvalorização. Pois aí são elencados sentidos, como, por exemplo, a sobrecarga, a baixa remuneração, os contratos precários, espaços insalubres, ou seja, o trabalho dos professores tem aspectos materiais, implica no emprego, no salário, nas condições de trabalho, na materialidade do trabalho. Então, em minha dissertação, analisei 17 políticas educacionais que implicaram e implicam na valorização do trabalho dos professores, desenvolvendo também uma análise histórica da temática. Convido a quem tiver interesse em buscar a dissertação na internet, está disponível no manancial da Universidade Federal de Santa Maria, e aqui destaco, em específico, o Plano Nacional de Educação, que é uma lei nacional de 2014, que iniciou em 2014 e vai até 2024, que apresenta 20 metas no todo para a educação brasileira, sendo 3 relacionadas e uma especificamente à valorização. A que remete à valorização, então, é destinada ao salário. Coincidência, ou mesmo um sentido potente, que nos faz pensar que o que interessa, hoje em dia no capitalismo, o que valoriza é o salário. Entretanto, a meta é equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, ou seja, aos demais formados, até 2020, no caso, era o tempo desta meta. E então, neste ano, os professores era equiparar o salário, o rendimento médio. E então, ao fim deste período, neste ano, os professores ganhavam 78,5% do salário médio de outros profissionais com a mesma escolaridade. Não conseguiu-se contemplar. Isso é valorizar? Valorizar é para além do básico. Direcionar uma política de valorização para uma equiparação são consciências bem distintas. As demais metas remetem à formação inicial, formação continuada e plano de carreira. Os interessados podem procurar no site Observatório do PNE,
Observatório do Plano Nacional de Educação, site disponível, em que é possível acompanhar cada meta e ver o que hoje se tem de cada uma. Isso não é valorizar. Equiparar ao médio de outro, sendo que o professor trabalhou para ganhar um salário, baixo salário, não é valorizar. É até assustador a gente escutar um pouco, porque a gente vai escutando e também refletindo a respeito de quanto esse contexto é árduo, né, para os professores. Quanto as políticas públicas educacionais, elas estão ainda sendo impactadas por políticas de Estado, enfim, por um contexto que a gente vivencia difícil, né, dentro, não só do chão da sala de aula, mas em termos de formação mesmo, pensando nas condições e realidades que se tem para desenvolver um trabalho pedagógico com qualidade, e também pensando nessa questão, como a Luísa Braido disse, né, o que é valorização, para entender o que é desvalorização. Acho que nesse ensejo eu vou introduzir a pergunta à Célia, para nos falar um pouquinho mais a respeito desses movimentos e contradições do trabalho dos professores. Refletir um pouco a respeito dessas duas perspectivas, então. É isso, eu acho que a Luísa já nos provocou a falar disso, né? Já nos provoca a falar dos movimentos, das contradições do trabalho do professor, ou dos professores em geral. Penso que para falar dos movimentos, a gente precisa compreender a historicidade desse profissional professor. E aqui no Brasil, a gente precisa lembrar que ele apenas começa a ser reconhecido como profissional no final do século XIX. Então, nós temos aqui apenas 2 séculos, no início do século XIX, desculpe, mas nós temos aqui cerca de 2 séculos em que o professor, de fato, ele é reconhecido como profissional. Um profissional que começa a se inserir no ambiente escolar e se inserir com este reconhecimento, especialmente o professor da educação básica. Bom, então, no início do século XIX, o governo imperial reconhece a necessidade de que nas escolas brasileiras, aqui então criadas as escolas de primeiras letras, né, como eles chamam, haja mestres e mestras, e que a estes mestres e mestras sejam concedidos ordenados e gratificações, portanto, sejam salários, sejam pagos. À medida que se diz isso, se reconhece, portanto, a necessidade de haver trabalhadores assalariados como professores. Né? Isso está naquele decreto imperial da lei de 15 de outubro de 1827, por isso 15 de outubro é o dia do professor. Né? Essa lei, portanto, estabelece o primeiro momento em que o Estado brasileiro indica a necessidade de reconhecer como trabalhador o professor. Então, esse movimento ele vai se complexificando à medida em que estes profissionais começam a ser inseridos nas escolas com muita dificuldade, porque eles eram escolhidos pelos conselhos das províncias e eram indicados para que o imperador os nomeasse. Mas muitas vezes o imperador levava muitos anos sem fazer essa nomeação e os professores começavam a trabalhar, portanto, sem os ordenados e gratificações. Ordenados aqui entendidos como salários, né? Portanto, eles continuavam trabalhando sem que isso acontecesse. No início do século XX, portanto, é que os professores começam a se organizar em torno da Associação Brasileira de Educadores, da Educação, a ABE, desculpe, a Associação Brasileira da Educação, que organizava professores, educadores, mas também jornalistas e outros profissionais que defendiam a educação. Somente após a CLT é que os professores começam a se organizar em sindicatos. Em meados da década de 60, surgem as primeiras associações nacionais de docentes, de professores,
E ali na década de 70 que, de fato, nós temos essas organizações sindicais. E talvez vocês me perguntem, por que este movimento é importante? Porque o movimento de profissionalização, de reconhecimento dos professores como como profissionais, é também um processo de reconhecimento dos professores como trabalhadores. Eles são trabalhadores, eles são professores, mas é preciso vencer aquele idílio da ideia de professores por apenas vocação, de professores como um pouco o que a Luísa disse anteriormente, como a ideia de professores que são apenas por amor à profissão, que têm vocação para serem professores, que são os super-heróis, que vão transformar a educação, que vão mudar o mundo. Obviamente, nós somos super-heróis. Nós transformamos a educação e nós mudamos o mundo. Mudamos o mundo porque formamos opiniões, porque conquistamos corações e mentes. Mas nós somos trabalhadores, acima de tudo. E é exatamente no processo de tornarmos trabalhadores, de nos reconhecermos como trabalhadores, que também há o processo e o movimento de valorização deste profissional. Né? Então, a valorização do profissional é a valorização do trabalhador. E se dá neste processo de valorização do trabalhador. Por isso, quando falo de movimento, eu estou falando de historicidade e estou falando de profissionalização, porque a profissionalização ela é um processo em construção. A Luísa fez um estudo maravilhoso na dissertação dela, em que ela aponta, de fato, esse processo de profissionalização, e ao apontar o processo de profissionalização, ela mostra como se constrói a valorização ou desvalorização do professor e toda a regulação que acontece para que este profissional possa ser reconhecido como trabalhador mediante salário, mediante carga horária definida de trabalho, mediante reconhecimento do seu direito à sindicalização e tudo mais. Então, tem todo um processo aqui que vai perpassar e que vai indicar essa valorização do professor. Por outro lado, nós temos as contradições, porque estamos em luta sempre, as nossas associações, hoje as mais importantes, são o Antissindicato Nacional para os professores do ensino superior, mas também a nossa CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que estão mais à frente desse processo de defesa da profissão do professor como trabalhador. Além disso, nós temos imensas contradições, né? Contradições que mostram que esse processo ele não é linear, que ele não é simples, que ele não é apenas algo que nós projetamos ou conquistamos mediante registros e referencial legal ou legitimação governamental, mas que ele é cheio de contradições, porque ele é muito perpassado por processos de precarização, por processos de intensificação, por processos de desvalorização, por processos de regulação e controle do trabalho docente. Todo o tempo a gente se debate nas políticas públicas e a partir dos anos 90, todo esse formato do Estado neoliberal no Brasil, na educação, também, não só na educação, mas também na educação, tem tornado o trabalho do professor e tem buscado que esse trabalho do professor seja instrumentalizado, seja individualizado, seja voltado apenas para a formação dos estudantes para o mercado de trabalho. Este é um processo extremamente contraditório, né? Que muitas vezes é repudiado pelos professores, é enfrentado pelos professores, mas é um processo que se intensifica mais recentemente, não só com a perspectiva neoliberal, mas também com a nova gestão pública, né? A implantação do gerencialismo em educação. E o gerencialismo vem trazendo muito processo de regulação e controle, que remete fortemente à intensificação do trabalho do professor. Temos para isso dois elementos muito recentes de política pública que são referências para isso. A BNC Formação,
que é a Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada dos Professores, que indica de forma muito específica como as universidades devem organizar os seus cursos de formação inicial, e aqui eu vou falar da formação inicial, cursos de licenciatura para formar professores para atenderem diretamente aquilo que está na Base Nacional Comum Curricular das Escolas Básicas, ou seja, instrumentaliza a formação no âmbito da universidade, que deveria ser uma formação livre e emancipatória, passa a ser uma formação controlada e extremamente regulada, e mais recentemente ainda não reconhecido pelo Ministério da Educação, mas aprovado no âmbito do Conselho Nacional de Educação, a Matriz Nacional Comum de Competência do Diretor Escolar. Esta tem sido uma preocupação enorme de todos nós, porque essa matriz ela determina de forma muito direcionada uma instrumentalização do trabalho do diretor, e um diretor que deve ser todo o tempo certificado, que deve obedecer a princípios que estão completamente alienados à realidade da escola e do município ou local onde a escola está inserida, que responde diretamente a metas e ditames do capital e, portanto, é um processo, de novo, de regulação e de intensificação do trabalho do professor. E aqui vamos voltar um pouquinho, pensar em trabalho docente. A intensificação, desvalorização, regulação e controle do trabalho do professor enquanto trabalho docente e trabalho pedagógico. Um dos artigos que escrevemos, eu, o Anthony e a Liliana, mais recente, acho que está no livro da Cortez, adoro fazer propaganda dos artigos, né? Porque também indica aos nossos ouvintes que eles leiam. Está num livro que publicamos na Cortez muito recente, a gente faz esse alinhamento de como a BNCC, a avaliação estão implicando diretamente esse alinhamento de currículo de avaliação, implicando diretamente no trabalho pedagógico do professor em sala de aula. Então, essa é uma regulação que chega no chão da escola, como a gente costuma dizer. Obrigada pela tua fala, professora. Foi muito pertinente as tuas ponderações, muito importante para o conhecimento dos nossos ouvintes. E para encerrar, então, eu vou para a nossa última pergunta, destinada a Luísa Braido, que diz mais ou menos assim: existe alguma política específica para a valorização docente? Temos sim. Há o Fundo do Desenvolvimento e Manutenção e Valorização da Educação Básica, em vigor desde 2020, que é o Fundeb, elaborado com base em seus estudos, em seu fundo anterior, né? O primeiro foi em 1996, que foi implantado em 97 e era só da educação fundamental, era o Fundef. E ele caracterizava-se como um fundo de natureza contábil, ou seja, prezava pelos números e não pela qualidade da educação. Em 2006, então, acaba o primeiro Fundef, inicia-se o segundo, uma nova versão que virou da educação básica, deixa de ser do fundamental e passa a ser básica, né? Virou o Fundeb, em 2006. Era direcionado aos professores do ensino fundamental público e agora Fundeb aos profissionais da educação básica da rede pública. Essa destinação também gerou uma imprecisão dos abonados, né, para quem era este fundo. Entretanto, este fundo tem como finalidade a destinação de 60% dos seus recursos para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Portanto, todos os fundos publicados em momentos históricos diferentes não valorizam efetivamente os profissionais da educação, destinam um percentual à remuneração dos trabalhadores em exercício. E salário-remuneração é um direito do trabalhador. Porém, políticas como o piso salarial ou o plano de carreira, quando colocadas em prática,
são sim medidas de valorização do trabalho dos professores. Estas convenções, são convenções, né, socialmente definidas dentro de uma totalidade constitutiva e legalmente sustentadas. Portanto, é uma lógica de terceirização da efetiva valorização, né? Eu delego a valorização para outro espaço, como no caso um município, ou o federal delega ao Estado. Remete a uma perspectiva da nova gestão pública, assim como a Célia estava falando anteriormente, né? Seria o neoliberalismo, né? Acaba deixando uma responsabilidade a um terceiro, um outro, a terceirização, delegando aos estados, distrito, federal, aos municípios, a criação de plano de carreira, piso salarial, ou seja, quando é necessário a efetiva valorização, quando ela se pode exercer, ela não é exercida, ela é deixada ao próximo, ao outro para fazer. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Este foi o 9º episódio do podcast 15x15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Apresentamos a vocês, nossos ouvintes, um pouco sobre o trabalho dos professores e professoras, reconhecimento e desvalorização do trabalho dos e das professores e professoras, com as convidadas Célia Tanajura e a doutoranda Luísa Braito. Obrigada, Miriam. Obrigada novamente a todos e todas que estão nos acompanhando. Agradeço imensamente a professora Célia Tanajura e a professora Luísa Braito por estarem conosco nesse episódio que foi muito rico e extremamente importante para a produção e socialização de conhecimento. Gratidão a todos que estão nos acompanhando desde o início deste projeto e que certamente, então, nos acompanharão até o final. Deixo minha saudação especial à professora Liliana e passo a palavra para a professora Célia e depois para a Luísa para fazerem os seus agradecimentos. Bom, então é isso, precisamos ir, vamos ter que encerrar, né? Mas foi um prazer enorme estar com vocês, ficar com vocês nesse momento desse podcast. É sempre necessário que a gente dialogue e trate de questões tão importantes como esta que tratamos nessa tarde de hoje. Foi ótimo dialogar aqui com Luísa, com a Luísa Braito, com a Luísa Menezes, com a Miriam, com todos vocês, porque, de fato, esta conversa entre mulheres foi uma conversa muito produtiva. Então, eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer a vocês que me coloco sempre à disposição e que o Kairos mora no meu coração, né? Temos aí os grupos de estudo e os meus orientandos estão em quase todos eles. De vez em quando eles aparecem em um e outro, pedem para se inscrever, porque o Kairos é parceiro do Lavoro e a UFSM parceira da UNEB. Portanto, muito obrigada por essa oportunidade e estamos aqui para o que precisarem. Muito obrigada. É sempre muito bom ver o Lavoro junto com o Kairos e o Kairos junto com o Lavoro. A gente cresce muito junto. Agradeço o espaço, o convite. Aproveito para afirmar, destacar que estudo a valorização, estudo também a pedagogia, né, como uma pedagoga. Atualmente eu faço parte da REPED, que é a rede de pesquisa em pedagogia, e também destaco, agora finalmente, que a pedagogia não é educar crianças, educar adolescentes ou educar adultos. É muito além do que isso. Não é a didática, não é docência. Eu acredito e defendo a pedagogia como questões relativas à educação, em prol da emancipação humana e da disseminação do conhecimento. Agradeço as meninas, agradeço a Célia. Tchau, tchau a todos. Eu sou Miriam Alvarenga. Eu sou Luísa Menezes. E este foi o 9º episódio do podcast 15x15 Kairos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.
Um abraço das gurias da IC. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15x15 Kairos para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos da comunidade acadêmica.